E esse foi o texto que o Senhor me deu para poder contar o testemunho que Deus fez, amém? Nós voltamos de viagem ontem à noite, chegamos por volta de 7 horas. Mas, irmãos, foi uma viagem impactante. Para mim, 300.000 vezes, porque eu fui realmente para buscar, para me encher, para ser renovada, e fui. E eu vivi milagres espirituais e milagres carnais, irmãos. E só esse texto aqui pode relatar realmente os milagres que nós vivemos. Eu falei, o Senhor é o mesmo. Tu é o mesmo de ontem, será hoje, será eternamente. Deus, Ele vive. Amém? Jesus vive. E eu vou ler alguns versículos salteados. Todos já encontraram? Daniel capítulo 6, verso 1 diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Verso 3: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diz aí para quem está do seu lado: quem se destaca merece melhor. E o próprio rei, irmãos, pensou em colocar Daniel à frente de todo o império. Aí diz aqui no verso 4: E diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel. Vamos pular agora lá para o verso 7. Todos os supervisores reais, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia emitir um decreto ordenado que todos aqueles que orassem a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto ao rei, fosse atirado na cova dos leões. Quando há um destaque, há ganhos, amém? Mas também há perseguições. E aqui, irmãos, quem conhece o texto sabe o que vai acontecer. Daniel, ele não vai obedecer à lei. Ele vai continuar orando ao Senhor 3 vezes ao dia, assim como ele fazia. Porque aqui, no versículo 4, no finalzinho do verso 4, diz assim: Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. No que ele tinha o trabalho de Daniel, irmãos, ele era excelente. Não tinha como pegar Daniel no serviço dele. Então, por isso, eles inventaram essa lei para tentar matar Daniel. Porque não bastava somente que Daniel ficasse fora do governo, irmãos. Entende bem? O diabo, ele não quer só te distrair. O diabo, ele só quer que você perca algumas coisas. O diabo, ele quer te matar. Ele quer te destruir por inteiro. Ele quer roubar. E nós passamos 2 experiências nessa viagem. Quando nós estávamos chegando no Rio, descemos a ponte do Rio Niterói, e como de costume, iríamos pegar o retorno esqueci o nome do bairro agora, por Bom Sucesso, para descer na linha amarela para poder chegar na casa da minha mãe. Irmãos, nós erramos a entrada. Está tudo em obra no Rio de Janeiro, e
nome, aí eu só vi uma placa dizendo assim, último acesso à linha amarela. Falei, pronto, e agora, Jesus, aonde que a gente vai dar? Demos aonde, irmão? Por trás da favela amarela. O lugar, pior lugar hoje no Rio de Janeiro. E eu falei assim, não, vamos controlar, nós estamos chegando, a viagem na BR foi tranquila, Deus vai tomar conta. Exato. Conseguimos sair daquele trajeto, passamos por trás da favela amarela, conseguimos pegar um outro acesso da favela amarela, chegamos na casa da minha mãe, graças ao bom Deus. Sem ninguém mexer com a gente, sem nada. Quando eu cheguei em casa, vi o noticiário que tinha acontecido a ração na Avenida Brasil, naquele lugar, tinha acontecido coisas terríveis. Então, na segunda-feira de manhã, quando nós nos organizamos para vir, já no noticiário, dizia que 4 pessoas tinham sido assassinadas na Avenida Brasil. Eu falei, Jesus, eu quero controle. Controle! E amém. Então descemos por volta de meio-dia para cá, mas de pouco. Irmãos, quando atravessamos a linha amarela para poder pegar o acesso do Ponte de Niterói, erramos em água novamente. Fomos parar num tal de lugar chamado Vila do João. E já na entrada, irmãos, um em cada lado, com as suas metralhadoras, não sei o que era aquilo, que era um armamento muito pesado. E há pouco tempo atrás, uma pessoa entrou ali acidentalmente, tomou um tiro na cabeça. Eu acho que está entre a vida e a morte. Então, ali está nesse esquema. Então, aquele homem, o pastor viu do lado de cá, mas não viu para trás de cá. Igual de cá eu vi. Que ele fez assim, do meu lado, com o fuzil, né? Então, quando ele fez assim, ele rapidamente abaixou e depois ele ficou com uma cara de quem não entendeu por que ele abaixou o fuzil. E eu, o que eu fiz, irmão? Chorei muito. Depois que o carro passou por ele, para a gente poder fazer o retorno, eu comecei a chorar, né? Porque eu vi a glória de Deus, irmão. Se eu vi a glória de Deus. Falei assim, daqui, eles poderiam fazer o que quisessem com a gente. Mas Deus não deixou, amém? E saímos dali, pegamos o acesso no Niterói, graças a Deus chegamos aqui. Quando chegamos aqui, o pastor foi ver que o acesso que nós iríamos pegar costumeiro estava dando quê? Estava dando uma arrastão, um tiroteio no acesso costumeiro, irmão. Então, Deus vai te lembrar, foi o que o Senhor falou comigo nessa manhã, para te livrar dos seus acusadores, dos seus inimigos. Ele precisa te lançar na cova dos leões. E parece que é pior, não parece? Aquele lugar parecia a cova dos leões para mim. Eu falei, agora eu vou ver Jesus. Quando eu vi aquele fuzil apontado para mim, eu falei assim, é agora. Falei, Senhor, mas eu recebi tanto nesses dias. Eu tenho tanto para fazer um pouco da igreja, aprendi tanto. Não é possível. Tudo passa muito rápido para a nossa mente, irmãos. E hoje, conversando com o Senhor, foi esse texto que ele deu, né? Diante do que o pastor falou, como se a gente passasse na Avenida Brasil, naquele momento a gente ia, caiu uma arrastão. Estavam atirando, estavam pegando tudo. Eu falei, então a gente foi parar na cova dos leões. Irmãos, é maravilhoso, você não está entendendo, não. Está entendendo que é ver a mão de Deus. Lá no versículo 19 diz assim o texto. Aleluia. Glórias ao Senhor. Versículo 19 diz assim, logo ao alvorecer o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. O teu Deus, ele fica aflito junto com você, igreja. Quando você está vivendo a luta, quando você está vivendo a situação, o Espírito Santo está vivendo junto com você. Você não
mas o Senhor, Ele está lá com você. Oh, glória a Jesus. E Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Olha a pergunta do rei, irmãos. Olha a pergunta desse rei. Será que esse Deus que você serve continuamente pode te livrar dos leões? O teu Deus te livra de qualquer situação. De qualquer situação Ele te livra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. E também contra ti não cometi mal algum, ó rei. É assim, irmão, quando você serve a Deus com fidelidade, com sinceridade, pode a situação parecer a mais difícil, a mais extrema. Saiba que teu Deus, Ele é fiel para te livrar. Ele é fiel para te resgatar. Aleluia. E eu me senti Daniel. Foi uma experiência. Passou na hora da vergonha. Para de chorar. Mas não tem como não chorar, não. Não tem como chorar para assim. Não, tem que chorar para saber que eu estou vivo. E saber que eu ainda estou aqui. Né? Aí ele ainda completou e falou assim: você vai ficar um ano agora depois disso. Falei assim: se for para a glória do Senhor, se for para eu poder dar testemunho de que Deus nos livrou, amém. Glória a Deus. Quantas vezes foram necessárias? Então a gente não entende. Deus não poderia passar com a gente por ali sem que a gente entrasse naquele lugar, irmãos? Poderia. Mas foi necessário. Né? Tem horas que a pior coisa é necessária acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Deus poderia ter impedido de Daniel entrar na cova dos leões, irmãos. Mas foi necessário para ver a fidelidade de Daniel também. Então, quando você está vivendo uma cova de leões, tenha certeza que Deus está te provando a tua fé, provando a tua fidelidade, e Ele vai te dar vitória. Se você permanecer firme, se você permanecer fiel. Então, quando o Senhor falou comigo nessa manhã, dessa maneira, meu coração ficou até mais aliviado, porque se você fica sentindo aquilo, né? Eu ainda na hora de dormir, eu fiquei orando com o Senhor, muito obrigada, porque é uma situação, irmãos, eu fui criada na cidade de Deus, eu vi os homens armados o tempo todo. Mas quando da cidade de Deus, não são melhores não. Mas eles não fazem nada com o morador, eles não fazem nada com ninguém que entra ali de errado. A guerra deles ali é entre eles próprios pelo poder do tráfico. Mas essas outras favelas ali, da Vida Brasil, eles estão matando mesmo. Quem assistiu o casal que entrou, né, lá em São Gonçalo, eu só me lembrava disso. Eu falei, pronto, porque a culpa também foi do GPS da gente não estava errado naquele lugar ali. E porque está tudo nobre aí, os trechos que a gente conhecia, foi tudo diferente. Então, quer dizer, eu falei assim, pronto, eu lembrava daquele casal, eu lembrava daquela senhora que pegou alguém porque queria comer uma pizza com a família. Pensa, né? Eu falei, nossa, mas nós viemos aqui para fazer a tua obra, nós viemos aqui para receber de ti, e eu tenho certeza, Pai, o Senhor vai nos mudar. Eles poderiam, irmãos, parar o carro, tirar o carro do carro, ficar com o carro lá da gente, eles poderiam fazer tudo, né? Só que Deus não deixou acontecer nada. Nós precisamos sair para a glória de Deus vivo, amém? E eu quero também, gente, aqui agradecer a todos que estiveram orando. Quem orou para a nossa viagem? Porque tem gente que acha que a pastora viajou, estão lá curtindo, estão na praia, estão não sei onde. Não, a gente estava fazendo a obra, amém? Eu estava ali para receber de Deus, para poder ter conteúdo também para poder passar para vocês. Porque quem não senta para ouvir, não está apto para ensinar nada a ninguém.
Glória a Deus.